A ficção científica traz em seus futuros e diferentes universos muitos dos desejos da humanidade. Um deles é a do transhumanismo, a possibilidade de utilizar a tecnologia para nos tornarmos algo mais, algo além dos nossos limites. Mas e quando essa união entre o biológico e tecnológico acontece à força? Aí saímos de um desejo para uma das mais aterrorizantes formas de terror cibernético. O horror corporal está muito presente na ficção científica e ele tem uma variante muito interessante, a união desse tipo de transformação com a tecnologia, algo que é conhecido como terror biomecânico, quando não apenas perdemos a nossa forma física e vemos o terror de ter o nosso corpo modificado contra a nossa vontade, mas também perdemos a nossa mente e a nossa própria condição como ser vivo e nos tornamos nada mais do que máquinas. Filmes como Robocop fazem isso de forma excelente, mas hoje vamos por caminhos mais brutais. Sim, mais brutal do que algo como Robocop. Hoje vamos falar de um filme querido por muitos de vocês, mas que parece esquecido por muitos outros. O provocante e nem tão injustiçado Vírus. Vírus é um caso curioso, é um daqueles filmes que foi fracasso de crítica e de bilheteria. Se você está esperando um mas, infelizmente, Vírus não é uma dessas histórias de superação cinematográfica. Ok, mas toda arte tem valor, e todo filme tem algo a nos dizer ou tenta nos marcar de alguma forma. Com isso, boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos falar de um filme que tem um pouco de Alien, O Enigma de Outro Mundo, O Enigma do Horizonte, e com certeza muita criatividade para entregar efeitos que até hoje são excelentes, e que surpreendentemente tem temas bem profundos, se olharmos bem de perto. E para aproveitarmos um pouquinho melhor o que Vírus tem a oferecer para nós, a gente precisa fazer uma viagem rápida no tempo, mais especificamente para a década de 90, para entender o porquê todo mundo estava com tanto medo de computadores. Sem contar, entender um pouquinho mais sobre a importância do que é chamado de arte biomecânica. Popularizado pelo artista H.R. Giger, o estilo artístico chamado de biomecânico não demorou para ganhar espaço na arte, principalmente nas peles. Encabeçado principalmente por tatuadores após a exposição desse tipo de arte em Alien, o Oitavo Passageiro, das peles a ideia logo foi abraçada de vez pela ficção científica, com talvez o genial e influente Akira sendo a primeira vez que o terror biomecânico tenha sido explorado como um elemento-chave de uma história de forma tão visual. Um ano após a adaptação em anime da história, outro Tetsuo marcaria o gênero, dessa vez com Tetsuo, o Homem de Ferro, um filme muito influente para o Japão e para toda a ficção científica. O que vale ressaltar aqui é que, como as outras facetas da ficção científica, a ideia do terror biomecânico é também um espelho que reflete nossos medos e muitas vezes alguns desejos. E a segunda onda de industrialização com a automação de várias fábricas fez com que a ideia das máquinas nos substituindo se tornassem um pesadelo que ganhou forma em diferentes filmes. Essa é a base para o Exterminador do Futuro. Na década de 90, esse medo já tinha sido integrado aos computadores que agora dominavam muitos aspectos do dia a dia e estavam dentro das nossas casas. Logo, as máquinas também podiam não só nos destruir, mas fazer isso com uma facilidade nunca vista antes. Mudar a nossa própria percepção de realidade e, por um simples erro, bug do milênio, poderiam acabar com o mundo. Na virada para o ano 2000, muitos computadores espalhados pelo mundo vão enlouquecer. Ou você poderia simplesmente ser vítima de um... Fica claro que Vírus combina o zeitgeist computacional e a ameaça em software que ganhava mais entendimento comum durante a década de 90 com os tropos das histórias de casas mal assombradas, mais especificamente com a história de uma equipe encontrando um navio/nave fantasma e sendo atormentada por um veículo que parece estar vivo. Pode parecer uma trama específica? Sim, mas isso é quase um subgênero por si só, unindo o terror biomecânico com a estética cibernética aos tropos das histórias de locais assombrados da era gótica. Tivemos então Vírus, de 1992. Sim, meia década antes da versão cinematográfica, Vírus chegou ao mundo em quadrinhos publicados pela Dark Horse. Nela acompanhamos a tripulação do reboque Electra, que após perder uma carga recuperada de milhões e quase afundar por causa do ganancioso, inexperiente e estúpido capitão, encontra com um navio de pesquisa chinês, sem tripulação, abandonado e com equipamentos que valem mais do que a carga perdida. Com isso, o capitão, ainda estúpido, decide declarar o navio como legalmente recuperado, mas aos
poucos, algo parece estar tentando acabar com a tripulação do Electra, com a âncora destruindo o navio menor e se livrando dos botes salva-vidas. A paranoia toma conta dos tripulantes, que culpam uns aos outros, mas logo fica claro que o navio é o responsável. Seus controles automáticos estão tentando eliminar os humanos, e quando um avião chinês tenta destruir a embarcação, fica claro que há algo ainda mais assustador por trás de tudo. Mas então, a inspiração de Chuck Ferrer em O Enigma de Outro Mundo entra, e começamos a ver as criaturas que destacam essa história de outras. Máquinas autorreparadas construídas pelo próprio navio, feitas dos materiais encontrados por lá, incluindo um material que estava ficando cada vez mais abundante: corpos humanos. As criaturas de vírus misturam partes cibernéticas e biológicas e que são semelhantes a coisas reconhecíveis por nós, mas não o suficiente, o que as tornam desconfortáveis. E claro, não demora para que os humanos também comecem a ser modificados, mutilados e controlados pelo navio, que com o tempo aprendemos que está possuído por um software, um malware, que foi recebido através de uma comunicação com o espaço. Vírus, os quadrinhos, tem uma atmosfera muito interessante e uma premissa muito boa, mas ela é cercada por tropos que Ferrer usaria novamente em seu Enigma de Outro Mundo e que infelizmente torna as duas histórias meio rasas, principalmente quando o assunto é o protagonista, o que piora com coadjuvantes sem personalidade absolutamente nenhuma, algo que o filme sabiamente tentou contornar. This brain is still alive. Com direção de John Bruno, mundialmente famoso por seus efeitos especiais, a adaptação aposta justamente nos seus incríveis efeitos práticos para causar o impacto que o seu roteiro infelizmente não tem. Vírus é um filme esforçado e a presença de Jamie Lee Curtis e Donald Sutherland dão um certo charme para ele, já que são dois atores incríveis mesmo quando eles não estão tentando tanto. Mas existem muitas falhas que acabaram fazendo ele ser nada querido pela crítica e público em seu lançamento. Mas como sempre, eu acho que é um exercício muito mais interessante e produtivo observar as qualidades positivas das obras da ficção científica, já que elas sempre têm algo a nos mostrar. Se por um lado, Vírus tem vários erros que acabaram tornando ele uma decepção de público e bilheteria lá em 99, por outro, ele tem nuances verdadeiramente intrigantes que o ajudaram a se tornar um clássico cult querido entre os fãs. A adaptação faz mudanças agradáveis para a história, com um capitão incompetente, filhinho de papai, sendo substituído pelo já experiente e desesperado Everton, que apostou tudo que tinha na vida na recuperação de uma carga com o seu navio, o Sea Star. I've leveraged everything I own against it, and it's not insured. Mas por causa de um tufão, a aposta acaba dando errado, e é em meio ao seu desespero que surge a oportunidade de recuperar os danos, quando eles encontram um navio parado e abandonado. Dead in the water. O Vladislav Volkov é um navio de pesquisa russo e que atualmente está sem tripulação, sem energia e com muito sangue por todo lugar. Mas apesar da aparência suspeita, isso era o suficiente para garantir ao capitão e à tripulação alguns milhões em resgate. $300 million, 10% of that is $30 million. That's what's coming our way. Em relação ao quadrinho, o filme acerta em não apenas dar personalidades mais interessantes para os personagens secundários, como também em explorar um pouco melhor a tripulação do navio de pesquisa, com um prólogo mostrando o encontro da entidade alienígena com os humanos. O curioso é que ele faz isso sem revelar demais sobre a criatura. O conceito da entidade é muito intrigante. O que inicialmente parece um disco voador tradicional, mostra-se apenas uma forma, um objeto feito de pura energia, uma nave criada de algo, uma tecnologia não tangível por nós humanos. Isso levanta uma questão muito interessante e que toca até no cosmicismo. Foi um dos tripulantes da nave que desceu pela estação Mir e usou a comunicação para chegar no Vladislav, ou será que foi apenas algo muito mais insignificante para essas formas de vida superiores? Algo que poderia ser apenas um parasita preso a essa nave, um vírus. Teria então a humanidade encontrado apenas um grão de uma civilização muito superior? Realmente era uma forma de vida elevada? Ou apenas parte minúscula de um universo muito maior do que podemos compreender? Claro, esse não é o foco, talvez nem seja a intenção do roteiro, mas não deixa de ser um ângulo muito provocante de se analisar esse filme.
A entidade alienígena é com certeza o grande foco do longa e a melhor parte dele, disparado. É o que o destaca de filmes como Alien e outros de terror sci-fi com premissa similar. Não só porque ela também é uma representação do medo que ganhou muita força nos últimos anos da década de 90, mas porque também há muitas facetas interessantes no seu desenvolvimento. O alienígena não possui forma, não é tangível e é feito apenas de energia, se movendo da mesma forma que a energia elétrica. Ao chegar ao Vladislav, ele estuda linguagem, história e aprende sobre nós, mas ele não se contenta com apenas isso. Afinal, para sobreviver aqui na Terra, ele precisa do que não tem, um corpo. It's creating a new life form, using parts of the ship and crew. E é aqui que temos a parte do terror corporal biomecânico que tanto gosto. Enquanto inicialmente a entidade cria corpos feitos de fios e partes cibernéticas, ele vê os humanos como nada mais do que também objetos, prontos para serem desmontados e remontados como ele bem entender, surgindo assim os biomecanoides. Com certeza inspirados pelos Borgs de Star Trek, os biomecanoides são uma amálgama grotesca de partes mecânicas e biológicas, humanos distorcidos e não só tirados da sua forma, mas também da sua consciência. A ideia dos biomecanoides é inicialmente assustadora porque, como humanos, somos muito apegados à nossa condição humana, que é associada inicialmente à nossa forma. Quando isso é distorcido, é sempre algo que causa aflição, principalmente quando é distorcido por ter sido remontado como algo não natural. O mais intrigante é que ele tem como foco o medo da objetificação. Uma ideia assustadora para nós é deixar de ser visto como algo vivo, consciente, para se tornar um objeto, controlado e usado por terceiros. É por isso que Soylent Green é uma história tão aterrorizante. É a base do futuro pós-apocalíptico de Mad Max. Provavelmente você identifica esse tema em Matrix. Quando as máquinas destroem a sociedade, elas nos tornam pilhas. Um destino propositalmente cruel, nos tornar nada além de um objeto de servidão, tal como fizemos com as máquinas. Vírus conseguiu antecipar esse terror que Matrix mostraria, só que a entidade não queria a gente como bateria, e sim como partes. Spare parts. It wants us for spare parts. É o terror de nos tornarmos menos do que humanos, menos do que seres vivos, simplesmente objetos. E é por isso que as distorções corporais de vírus são tão marcantes. Elas vão além da distorção física, além do que a gente está vendo, além da parte corporal. Ela traz também a distorção da identidade. E por fim, ela também nos tira a nossa natureza como seres humanos. Algo que, como sociedade, nos agarramos até o final. É o terror de nos vermos apenas como partes, nada além de uma máquina. He's gone postal, man. Mas ainda assim, consciente o suficiente para viver na agonia de saber o que você era. É um filme que lida com a deterioração física, abuso e objetificação do corpo, e a destruição psicológica e até mesmo espiritual. É um filme tematicamente pesado. Curiosamente, a dinâmica entre humanos e máquina não foi a única coisa que Vírus fez alguns meses antes de Matrix. Species is destructive, invasive, noxious, harmful to the body of the whole. You are virus. And you multiply, and multiply until every natural resource is consumed. There is another organism on this planet that follows the same pattern, a virus. Durante o filme, também dá para ver uma evolução na forma da entidade pensar sobre seres vivos. Como foi falado nos bastidores sobre a inspiração para cada uma das formas, a ideia é que o alienígena estava tentando construir um corpo para sobreviver, buscando uma forma de vida superior à anterior que ele estava usando. Sendo assim, ele começa a construir formas de vida baseadas em insetos, como formigas e moscas. Ela então evolui para mamíferos pequenos, como é o caso do robô baseado em um cachorro, e por fim, encontra a melhor forma de sobreviver, construir os seus próprios humanos. Não é à toa que Everton assina sua sentença ao se declarar a forma de vida dominante para tentar fazer um acordo com a entidade. How can I be of assistance to you? Help me to survive. Por fim, a forma de vida constrói a sua maior criação, que vai muito além do próprio ser humano, o biomecanoide Golias, um monstro gigante feito de partes humanas e robóticas.
Uma criação intrigante, porque primeiro mostra que logo Alien entendeu que os humanos não são a forma dominante, algo que, querendo ou não, também mexe um pouco com o nosso ego. É possível criar criaturas muito mais poderosas do que nós. Mas em segundo lugar, vem uma outra camada, porque no fim das contas, os humanos são capazes de vencer até mesmo Golias. Isso porque o que nos destaca não é o nosso corpo, a nossa forma, mas sim todos os outros elementos da humanidade. Determinação, empatia, sacrifício, elementos que os biomecanoides não podem replicar, mesmo com todo o estudo feito pelo alienígena sobre a nossa espécie. Toda a parte antagonista do filme não só tem toda essa temática verdadeiramente interessante, como tem os efeitos especiais necessários para trazer ela à vida. Com o diretor John Bruno tendo sido indicado a 5 Oscars de melhor efeito especial e tendo vencido um por O Segredo do Abismo, a parte gráfica de Vírus estava sob pressão para ser impressionante, e honestamente eu acho que ela é. Os animatrônicos criados para dar vida aos biomecanoides são incríveis, principalmente a combinação de efeitos práticos e maquiagem. Um detalhe interessante é que para a época foram construídos alguns dos bonecos mais avançados que se poderia ter, virtualmente criando robôs de verdade. Segundo a equipe de efeitos práticos, alguns desses robôs conseguiam até levantar mais peso do que seres humanos. Mas a maior parte dos efeitos foi criada usando os bons e velhos truques que funcionam bem até hoje. O mais impressionante deles é com certeza o Golias. Ele foi construído em tamanho real, usando marionetes e também com a tecnologia de robótica que mencionei. O Golias é um dos mais aterrorizantes ciborgues do cinema e é uma pena que ele apareça por tão pouco tempo. Claro, efeitos práticos têm seus limites, e com isso o Vírus precisou contar com a ajuda do CGI. E o resultado? Muito bom. E não é bom apenas para os padrões daquela época. É muito bom até hoje. Misturando os efeitos práticos com a arte de animação digital do lendário Phil Tippett, temos cenas como essa. É difícil dizer onde acabam os efeitos práticos e começa o CGI. Tudo isso dá um peso e um realismo assustador para essa máquina homicida. É nada menos do que belo, do que fascinante. Eu realmente acredito que em um filme mais bem trabalhado, o Golias se tornaria um dos gigantes da ficção científica, como o T-800 ou o Ed-209. Ele é definitivamente assustador o suficiente para isso. Checkmate. Os biomecanoides são algumas das criaturas mais interessantes da ficção científica. Eles têm efeitos excelentes e exploram temas e medos que até podem ser um pouco datados, mas que ainda ressoam bastante na sociedade atual. O problema é que toda essa parte super interessante e com certeza a mais memorável não é a maioria do filme. Eu entendo quem gosta desse filme em todos os seus aspectos, mas enquanto eu consigo encontrar elementos fascinantes em seu roteiro, ele é muito atrapalhado por um ritmo bastante complicado. Toda essa profundidade temática sobre o horror corporal, medo das máquinas e a natureza da humanidade, tudo isso só começa depois dos 45 minutos. Até esse ponto, estamos apenas com os personagens humanos. E enquanto eles são melhores do que nos quadrinhos, eles ainda estão léguas de distância da qualidade de caracterização de outros filmes, como a tripulação da Nostromo, por exemplo. Enquanto Jamie Lee Curtis e Donald Sutherland são divertidos em suas atuações, principalmente Sutherland não se levando muito a sério e Joanna Pacula se esforçando muito mais do que deveria em um filme assim, os outros atores não possuem espaço para criar personagens mais memoráveis, ou são pouco utilizados, como Cliff Curtis, ou então é simplesmente um ator terrível, como é o William Baldwin. O roteiro também não consegue escapar de diferentes armadilhas, o que o torna bastante previsível, tirando a possibilidade de suas camadas mais interessantes e profundas serem realmente apreciadas, sem contar que ele tem sequências de diálogos extremamente expositivos e gratuitos. A solução para o confronto entre humanos e aliens surge quando os tripulantes notam que o vírus está isolado no navio, e que se ele alcançasse a civilização, ele logo acabaria com o mundo inteiro. Então era preciso manter o navio isolado e de preferência acabar com tudo. Eles fazem isso usando um assento ejetor improvisado, junto de uma bomba caseira e um dos romances mais forçados que eu já vi em um filme. Não, eu não tô passando a perna em você e apenas pincelando o final. É realmente algo bem corrido. É tão corrido que ele chega a ser um pouco desconcertante em certas transições. E para piorar, ele ainda acaba com aquelas cenas de pesadelo que foram uma verdadeira praga em filmes dos anos 90 e começo dos anos 2000.
Jamie Lee Curtis até mesmo chamou o filme de terrível, assustadoramente ruim, mas sinceramente, eu acho que é exagero. Vírus não é perfeito, mas ele vem ganhando um status cult e cada vez mais fãs. E eu consigo ver perfeitamente o porquê. Sim, ele tem alguns defeitos, alguns bem grandes, mas ele também tem muitos temas interessantes, efeitos memoráveis e uma premissa que é excelente. Sua execução foi falha, mas isso não deve apagar os seus acertos. Não posso dizer que sou um fã de Vírus, mas com certeza posso dizer que revisitar essa história com um novo olhar foi uma experiência ótima e há muito valor nessa obra como um todo. E sim, eu sei que tem um jogo de PlayStation 1, mas ele é tão ruim e tão nada a ver com o filme que ele só vai ganhar essa menção. No fim das contas, Vírus é um grande clássico que foi injustamente massacrado pela crítica e pelo público? Não necessariamente, mas com certeza é uma injustiça deixar que esse filme seja esquecido. Ele existe em um contexto muito interessante que Matrix acabou ficando com todo o holofote. Como eu disse, eu entendo porque muitos de vocês são fãs desse filme. Eu realmente não julgo, ele também acerta muitos pontos comigo, mas existe um potencial muito maior que ele poderia ter alcançado. Talvez o diretor, que nunca teve nenhuma experiência com direção, tenha atrapalhado o longa, mas não deixa de ser uma obra muito provocante na história da ficção científica que com certeza eu gostaria de ver sendo revisitada, sendo explorada novamente, principalmente para aproveitar todo esse potencial que ela não alcançou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado pela sua presença aqui comigo e nos veremos no próximo, onde estaremos por aqui trazendo entretenimento de todas as galáxias e viajando pelos muitos universos da ficção científica.